Honda HR-V EXL CVT, versão topo de linha aí do SUV, que é a nova sensação do mercado brasileiro. Esse carro que a gente está mostrando está pintado na cor branca, então o preço dele hoje, sugerido em junho, é de R$ 88.700, porque ele não tem pintura metálica. Ele é a versão topo de linha EXL, então ele vem com revestimento do banco em couro, revestimento interno em couro. Ele tem um ótimo porta-malas aí com 435 litros, que impressiona bastante. Outra coisa que impressiona muito é o espaço traseiro. É realmente impressionante o espaço traseiro do HR-V. Essa versão topo de linha vem com um painel já com sistema de multimídia e GPS integrado, o volante multifuncional com computador, com comando do computador de bordo e do piloto automático. O ar-condicionado é automático com zona única de climatização. A tela é multimídia com um sistema de GPS integrado. Esse carro tem motor 1.8 aspirado com 140 cavalos, associado com uma transmissão. Aí o terceiro cinto de segurança de 3 pontos traseiros, né? Acaba não usando muito. Ele tem um interior muito bem montado, com acabamento correto. O painel, apesar da estrutura dele ter inteirinha de plástico, ele tem uma parte central aí em tecido, então é interessante. Versão EXL, tanto a EX quanto a EXL tem faróis de neblina, rodas de alumínio também estão presentes em todas as versões. Essa versão aí tem as maçanetas cromadas, né? Então, como a gente estava falando, o Honda HR-V ele tem um motor 1.8 aspirado com 140 cavalos, com uma transmissão automática CVT de 7 marchas que simula, no modo S, é um modo esportivo, ela simula 7 marchas. Essa versão também tem 4 airbags e o carro já vem com controle de estabilidade, controle de tração, quer dizer, um carro bastante completo, né? A gente está andando aí já bastante com ele aí e podemos observar algumas coisas. Ele realmente, o espaço é um aspecto que chama muito a atenção, porque principalmente quando você compara com o Golf, por exemplo, né? Eles têm mais ou menos o mesmo comprimento externo do Golf, mas ele tem muito mais espaço interno, né? Muito mais, tanto na dianteira quanto na traseira e de porta-malas. O HR-V, segundo o Inmetro, o consumo dele é de 10,5 km por litro em cidade de gasolina e 12,1 km por litro em estrada. A gente não conseguiu ainda fazer essas medições, né? Mas o dado do Inmetro é bastante confiável. E a gente tem com etanol, já que é um motor flex, né? Um motor flex, então com etanol ele tem em cidade 7,1 km por litro, em estrada 8,5 km por litro. O desempenho dele é bom, um desempenho interessante. Não é o mesmo nível de desempenho do Golf TSI, por exemplo. O Golf TSI é bem mais rápido, isso aí não tem a menor dúvida. Esse HR-V eu diria que ele fica mais ou menos no mesmo nível do Golf 2.0 Tiptronic, um Golf modelo antigo, né? Aquele que era vendido até 2013, com um motor 2.0, AP 2.0, né? 8 válvulas, com câmbio de 6 marchas lá da Volks. O desempenho do Golf é mais ou menos similar. Eu diria até que o Golf é um pouquinho mais ágil, né? Pela disponibilidade de torque em baixa rotação, mas enfim, o desempenho do HR-V não é bom, mas não é impressionante, apesar que é muito adequado para a proposta desse carro, né? Eu acho que não precisa mais do que isso, né? É lógico que a Honda deve colocar aí novos motores com motor turbo, que deve melhorar bastante o desempenho dos seus carros, mas não é um desempenho que compromete. É um carro familiar, não é um carro esportivo, né? Então é interessante. Porte, uma coisa que chama muito a atenção no HR-V é o porte dele, né? Ele tem um porte de SUV grande, né? E você coloca ele parado do lado do Golf, ele cresce muito, ele é muito maior. Ele dá uma impressão que é o que os americanos chamam de size impression, né? Ele tem uma presença muito maior do que a de um Golf. Então, isso que eu acho que acaba fazendo muito sucesso, porque
no preço dele, né, ele é um preço competitivo, né, essa versão topo de linha em torno de R$ 89 mil, apesar de ter essas coisas, por exemplo, o painel ser de plástico e você tem uma faixa de tecido, enfim, para dar um requinte a mais, que no final das contas, por exemplo, o interessante de você ter um painel totalmente emborrachado, como o do Golf, é que você tem uma garantia que você não vai ter ruído ao longo do tempo, né? No HR-V já não acontece isso, porque toda a estrutura do painel é de plástico. Aí você tem uma parte, um arremate dianteiro em borracha, né? Mas que não faz parte da estrutura do painel. Então eu não sei como é que isso aí ao longo do tempo, né, vai ficar. Porém, você vê, o interior, o que a Honda fez? A Honda fez um interior assim, bem montado e tal, que tem uma aparência assim, de muita sofisticação pelo volante, com muitos comandos multifuncionais, principalmente nessa versão XL, com o ar-condicionado de comando digital, com tela touchscreen, enfim, ele dá uma sensação de sofisticação. Tem esse console central elevado também, que hoje eu acho que é mais assim, ele acaba roubando espaço. Também o carro tem tanto espaço interno que ele acaba podendo fazer isso, né? Ela pode dispensar um pouco de espaço em função de dar uma imagem de mais sofisticação, porque esse tipo de console aí, elevado, é típico de carro de categoria superior. Então é isso, HR-V a gente vai fazer mais algumas observações aí ao longo do vídeo, funcionamento e tal, e enfim, é isso aí, Honda HR-V EXL CVT topo de linha aí, as nossas impressões iniciais. Então, a HR-V tem o freio de mão automático, né? Você aperta, destrava o freio, puxa, ele trava, e ele tem a função brake hold, né? Que é o freio automático. Então, quando você deixa assim, com o brake hold aceso no painel, você não precisa se preocupar com o freio de mão, né? Você solta o freio aqui, o carro não anda, ele só anda se você acelerar. Aqui, evidentemente, não está em P, põe em D, acelera, ele libera o freio. Então é um conforto a mais. Ele tem esse painel aqui com um sistema de iluminação aqui, ele fica essa areola aqui, muda de cor dependendo de se você está dirigindo de forma econômica ou não, né? Então quando ele está verdinho, ele está econômico, né? Tá econômico, senão você não está dirigindo direito. Honda HR-V EXL, modelo topo de linha. Então, afinal, por que esse carro aqui está fazendo tanto sucesso? A Honda não está dando conta de vender o carro, tudo que fabrica parece que já está, produção até agosto já está totalmente comprometida, fila de espera, enfim. Afinal, o que tem um Honda HR-V para agradar tanto as pessoas, né? Então a gente está fazendo um teste aqui um pouco mais longo com essa versão EXL. O nosso parâmetro é o Golf, que apesar de eu não ser concorrente dele em termos de categoria, é concorrente em termos de preço, né? Então, e é o carro que a gente tem mais conhecimento aí, então dá pra gente traçar um paralelo. Então o que acontece? Com relação ao motor, esse HR-V aqui, ele tá com 40 km rodados, é zero ainda, né? Então, em termos de performance, não dá pra falar muita coisa, mas porque
pode ser que ele melhore ao longo do tempo, né? Não sei se vai melhorar, mas enfim, o que eu tenho percebido até agora é que o desempenho desse aqui, do HR-V 1.8 CVT, ele é mais ou menos no mesmo nível do Golf 2.0 Sportline, não o Golf novo, o 1.4 TSI, é o do Golf antigo, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Em termos de performance, resposta e tal, que não é ruim, tá? Mas está muito longe de ser excepcional. Mas é um desempenho adequado para a proposta desse carro aqui, né? Ele responde bem, um câmbio é rápido, enfim, adequado. Não é um desempenho como o do Golf 1.4 TSI, por exemplo, que tem uma performance bem mais instigante, uma performance bem mais esportiva, tá? Muito claro, na hora que você anda tanto num Golf Highline 1.4 TSI DSG, com esse aqui, você percebe que esse aqui é bem mais lento, né? Agora, o que acontece? O HR-V, ele acaba sendo mais barato que o Golf, né? Se você pegar um Golf mais ou menos com os mesmos equipamentos básicos, né? Porque o Golf tem um monte de frescurada a mais. Mas o que acontece? Ele transmite uma impressão de ser um carro mais caro. Por quê? Primeiro, ele é maiorzão, ele tem um porte, tanto externo quanto internamente, ele é maior do que o Golf. Aqui, na posição de direção, você fica numa posição de dirigir mais elevada em relação ao Golf, que é o que as mulheres gostam, né? Muita gente gosta dessa posição de dirigir. Eu particularmente não gosto muito, não. Acho muito alto e... enfim. Mas ele transmite, você colocar ele do lado de um Golf, a impressão é que esse carro aqui, o HR-V, é muito mais caro. Um carro de categoria superior. Mas enfim, pelo porte, pelo visualzão dele, assim, esportivo e tal, ele transmite a impressão de ser um carro muito mais caro do que o Golf. Então, isso que eu acho que acaba atraindo as pessoas para comprar o Honda. Além da marca, né? A marca Honda tem prestígio no mercado brasileiro, né? Ela é uma marca reconhecida por fabricar carros que não dão problema, com ótimo pós-venda, uma marca que respeita o consumidor, enfim, tem uma série de atributos associados à marca Honda, né? Também uma aura de marca premium, pelo fato de tanto a Honda quanto a Toyota gostam de prestígio superior às demais outras marcas não premium no Brasil, né? Então, essa coqueluche aí, né, que tá em cima do carro. O interior também, o que acontece? A gente percebe aqui, ó, um interior que ele dá uma visual aqui interno que transmite sofisticação, né? Tem um volante revestido em couro, um volante multifuncional cheio de coisa aqui e tal. Então ele realmente transmite sofisticação interior. E tem muito espaço traseiro, muito mais espaço do que o Golf aí, tanto na dianteira quanto na traseira, nem compara. O espaço para os passageiros traseiros do HR-V é muito maior. Em termos de comprimento, ele é mais ou menos a mesma coisa que o Golf. E tem um porta-malas também bem maior, com 150 litros a mais que o Golf. Então é mais versátil que o Golf, entendeu? Então o cara para pegar um Golf com todos esses itens aqui, que é ar-condicionado digital, ele vai gastar mais de 90 mil, né? E aqui ele pega o HR-V por 89, que tem GPS, tem ar-condicionado digital, câmbio CVT, tem esse visualzão interno aqui. Então, aí que tá o chance da Honda. Agora, se você for ver no detalhe mesmo, no detalhe, o Golf tem uma construção mais sofisticada. Por exemplo, você pega o painel aqui do HR-V, ele tem essa parte aqui, só essa parte aqui que é com material macio, né? Aqui é plástico duro, aqui é plástico duro também, entendeu? Então, enquanto o Golf, ele vem essa parte do painel inteirinha emborrachada. Então é outro nível, entendeu? O GPS do Golf tem uma tela sensível ao toque com sensor de presença, ele tem um sistema de iluminação interno com LED,
os porta-objetos vêm todos revestidos em carpete, enfim, tem um padrão superior de requinte o Golf, entendeu? Porém, o HR-V, ninguém fica olhando, a maioria das pessoas não repara nesses detalhes, entendeu? A pessoa entra no painel, senta no HR-V, vê um volantão de couro aqui, pedal shifts, um painel com um ar-condicionado aqui, totalmente sensível ao toque, não sei o que, bababá. Aí, pô, isso aqui acaba chamando muita atenção, entendeu? Não dá pra reclamar, não. É um carro, sabe, com o interior muito interessante, muito sofisticado. Então, é isso que eu acho. A Honda acabou, assim, ela economiza, porque tem que economizar para colocar o preço. Mas ela entrega um carro, né, bem legal, gostoso de dirigir, com um flex, né? Tem outra questão, que é um carro com motor flex, enfim. É uma série de vantagens aí que esse carro tem em relação ao Golf. Por isso que ele está vendendo 5.000 unidades por mês, o Golf vende 700.